Firmeza? A gente está aqui no Parque São Jorge, né? Aqui com uma imagem mostra, vindo aqui no CT do Corinthians justamente entrevistar o Basílio, o herói de 77, o pé de anjo, aquele que levou o Corinthians para uns níveis um pouco maiores, né? Então a gente vem aqui trocar ideia com o Basílio, gente boa demais. Vamos lá para essa resenha com ele. Então, galera do museu, boa tarde. A gente está aqui com o Basílio. É nóis. Né? Obrigado. Pé de anjo de 77. E a gente, antes de chegar no Corinthians, a gente gostaria de conversar com você um pouco do começo, que foi na Portuguesa também. Você começou na Portuguesa, e se eu não me engano lá você teve um técnico que foi um grande jogador do Vasco da Gama também, o Pojucan. Exatamente. Qual que é a influência do Pojucan na tua vida? Bom, antes de mais nada, obrigado, viu, pela presença de vocês. É tão prazeroso a gente poder reviver tudo aquilo que nós começamos como jogador de futebol, né, tendo um sonho. E eu comecei praticamente com uns 13 anos, eu já estava na peneira da Portuguesa de Esportes, justamente com o Pojucan. Eu fui fazer a peneira, no segundo dia de peneira ele já me chamou de lado, falou para mim levar os documentos. Mas você sabe, moleque adolescente, quer jogar, né? E eu treinava um monte de lugares aí, treinei no São Paulo, treinei no Nacional. E aí foi uma sequência muito gostosa, prazerosa, porque eu tive como base a questão de fundamento justamente com o Pojucan. O Pojucan que ele viu o meu perfil, ele falou, eu tinha o seu perfil quando eu era também da sua faixa etária de idade, assim, meio espigadinho, tudo. Vou tentar passar para você algumas coisas que você vai aprender e isso faz parte daquilo que você vai conviver como jogador de futebol. E você vê, o gol que eu faço de 77 é justamente um ensinamento dele. Como você pegar uma bola de bate-pronto, de frente, de lado, aonde você arruma o corpo quando você cai em cima da bola, quando você afasta para cair. E você veja bem, sua pergunta é tão importante que eu posso passar para vocês. Dentro desse aprendizado dele, eu fiz um dos gols mais importantes da minha vida. Então teve uma influência importante o Pojucan também. Jogava muita bola também no Pojucan. Então, a gente convivia lá na Portuguesa e depois o retrospecto, porque eu tinha amigos que jogavam no profissional, né, que eram amigos do meu irmão, eles falavam o craque que foi o Pojucan. Porque, olha, eu vou falar pra você, a gente treinava num campo tudo cheio de buraco, tudo, mas a facilidade que ele tinha de domínio de bola, de fazer você chutar bolas, chutes a gols, e ele tinha essa facilidade. Então, por isso que o pessoal da minha geração aprendeu muito com ele, entendeu? E é gozado que naquela época, a percepção, ele era um atacante, bem alto, mas que tinha uma qualidade fabulosa com o domínio com a bola. E ele sabia, né, o ensinamento que ele nos deu para quem jogava nas laterais, quem jogava na zaga, no meio do campo, no ataque. Isso daí foi muito importante, não só para mim, com aqueles que tiveram comigo naquelas equipes de base da Portuguesa de Esportes. Tem um episódio interessante na Portuguesa, em 73, no jogo Português e Santos, né? Que o Enéas jogava muita bola também. E parece que tem um episódio onde ele vai até a grade conversar com o torcedor. Não, foi em 73, foi no Pacaembu, no jogo contra o Santos. Nós estávamos ganhando de 2-0, né? E aí todo mundo, o Enéas num momento excepcional. Porra, o Santos com Pelé, com Edu, com um time fabuloso também. E nós viramos com essa vantagem. Nossa, aí o Enéas está na grade com o torcedor, tirando foto, tudo, né? E aí a gente só olhou assim, nós vimos o Pelé passando perto assim. Aí ele chamou, falou para mim, Bubadeco, ó, fala para ele não ficar nesse entusiasmo não, que tem segundo tempo ainda, né? Aí nós falamos, puta, fomos cutucar a onça com vara curta, né? O segundo tempo voltou, praticamente o Santos virou o jogo, ganhou de 3-2, inclusive o Pelé fazendo um dos gols mais lindos, né? No Pacaembu,
aonde foi feito um cruzamento, ele de costa pro gol pro Zecão. Ele dominou, sim, ela dominou com o braço, né? Mas ele tinha a mãe até para fazer isso. Ele dominou, a bola caiu, ele pôs lá no ferro. Ele bateu de primeira, aí o Calegari foi no braço. Eu falei, Calegari, fica quieto. Depois de a gente tomar um gol desse daí, a gente tem mais é que aplaudir, né? Ele entra em campo e dá um rádio para ele. É demais o que ele fez. Mas foi gostoso, foi uma lembrança muito boa que você tá fazendo para mim, mas que a gente viveu. E depois nós saímos xingando o Enéas, mas qualquer coisa. Vai lá, Enéas, tira a foto agora de novo, pô. E o Pelé falava pra mim, pro Badeco, aí, manda ele tirar a foto lá de novo, lá, manda ele ficar lá na grade. Que era o time, né, da Portuguesa, que você chegou a jogar ali. Era um time que o Otto Glória fez essa equipe jogar de acordo com o que ele tinha de esquema tático, pela característica dos jogadores, né? E eu assim, dentro da Portuguesa, foi um dos melhores momentos que nós tivemos com o trabalho desenvolvido pelo Otto Glória, mas houve um crescimento muito grande para todos que participavam da equipe dirigida por ele. Dali você já vai para o Corinthians, né, na Portuguesa, ou tem um... Não, dali, a Portuguesa, assim, eu joguei durante 10 anos na Portuguesa. Nasci, cresci, aprendi, me eduquei, tudo dentro da Portuguesa, que deu uma noção do que era ser jogador profissional de futebol, consciência para a família, como você ganhar o dinheiro, como se administrar e dar conforto à família. E é gozado, né? Que a Portuguesa, ela quando derrubou a Ilha da Madeira, que veio construir o campo, né? Hoje lá o estádio do Oswaldo Teixeira Duarte, mas nós fizemos como lançamento diversos jogadores que eram top das equipes. O César Maluco jogou, Héctor Silva, Rivelino, tem mais alguns jogadores que participaram com nós, que eram jogos festivos, né? E que a Portuguesa sempre tentou homenagear esses grandes ídolos, né? E aí o Rivelino, jogando com o Rivelino na equipe, até esses dias passou aí, eu fiquei até emocionado de ver o Rivelino com a camisa da Portuguesa. E aí, ele, se eu não me engano, ele faz um dos gols e a gente vai abraçá-lo, tudo. E ele tentou me trazer já 2 vezes para o Corinthians. E nessas 2 vezes eu tive quase meu contrato suspenso, multa, tudo aquilo que não podia, porque era uma geração diferente, né? Você era preso ao clube, então eu tive esses problemas aí, mas você vê, e depois, passaram vários anos, eu acabei vindo para o Corinthians por lugar justamente de quem tentou me trazer durante várias vezes. Que era o Rivelino. Era justamente o nosso grande Roberto Rivelino. E aí tem muita gente que lembra do gol de 77, mas tem um episódio anterior em 75, porque aquele gol mesmo foi um momento meio divino para você. Sim. Mas quase que não chega em 77 naquele choque lá, né? Nós estávamos disputando o Campeonato Paulista, primeiro ano eu disputando o Campeonato Paulista pelo Corinthians, e um jogo no Pacaembu, nós jogamos contra o América de São José do Rio Preto. E aí teve um lance que foi batido um escanteio, hoje no gol do Tobogã, e aí houve essa batida do escanteio e eu fui subir para o cabeceio. E eu tomei uma pancada na cabeça na hora que eu estava subindo. E aí quando eu subiu o Vaguinho, subiu o zagueiro, subiu o goleiro. E quando eles desceram tomando pancada só na cabeça. E eu sei que eu queria voltar, mas eu não sabia nem onde eu estava. Eu punha a mão assim para tentar me segurar e a minha mão virava. Eu não tinha assim coordenação nenhuma. E aí me levaram rapidamente para o vestiário. E quando me levaram, aí o massagista chamou o doutor, rápido, porque eu estava enrolando a língua, né? Se eu enrolo a língua, eu não estaria aqui dando essa entrevista para vocês, né? Mas foi uma coisa que eu agradeço muito a Deus e depois ao Toninho, ao médico do Corinthians na época, era o Dr. Osmar,
ele que praticamente me salvou, né? Fazendo a respiração boca a boca. Eu falo que é um dos beijos mais significativos da minha vida, né? Porque foi um beijo que me salvou. E com isso eu tive essa dificuldade. E depois, no fim do ano, acabei quebrando a perna também num jogo do Campeonato Brasileiro lá em Belém do Pará. Aí o jogador foi bem maldoso, ele pisou mesmo em cima e acabei quebrando aqui no tornozelo. Mas vamos voltar à luta. Fui lá novamente, fiz a cirurgia, fui para o Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Acho que o único lugar do Brasil que tinha os aparelhos que podia recuperar o atleta com um pouco mais de rapidez era na Escola de Educação Física do Rio de Janeiro. E aí eu fui para lá, inclusive encontrei na época o Claudio Miro, que era um dos goleadores do Internacional, também estava fazendo a recuperação lá. E aí voltei, e aí na minha trajetória foi boa, foi excelente, porque tudo aconteceu muito rapidamente. Eu cheguei em 75, 76 nós fomos praticamente vice-campeão brasileiro, aí em 77 fomos campeões paulista, que era o sonho do torcedor, né? E as coisas vieram acontecendo de uma maneira muito normal, né? Eu sempre que observo até na atualidade, quando eu vejo um jogador se machucando, eu lembro toda a passagem que eu tive justamente por essa fratura, né, que eu tive que me ausentar dos campos praticamente durante 3 meses. Eu me ausentei, mas voltei firme, forte e ainda tive essa alegria de ser campeão. Que aí vem justamente toda a trajetória até chegar no gol de 77, né? Que foi decisivo. Teve esses acidentes de percurso, mas depois teve a grande alegria, né? Que foi essa disputa. Já começou em 76, a invasão corintiana, né? Fico até arrepiado de falar, porque eu fui um dos primeiros que subi e tive o privilégio de ver, né? Assim, você vai subir nas escadas, você vai ver aquela divisão, né? Eu falei, nossa, o policiamento já está preocupado, né? Em afastar as torcidas, mas tinha aquele vão no meio, bem distante mesmo, também não tinha muita violência não. E aí eu fui subindo, na hora que eu fui vendo aquela loucura, eu falei, corre! Aí aqueles jogadores que estavam no banco comigo vieram correndo, o que foi? Eu falei, olha só, observe bem as coisas que nós estamos tendo o privilégio de ver. Eu falei, pô, o Corinthians, esses loucos vieram dividir o Rio de Janeiro. Aí o lance fala, dividiu não, eu acho que tá 60 por 40. Eu falei, você é louco? Aí nós fomos olhar naquela parte de baixo, que era chamado de gargarejo, porque era ali que o torcedor ficava atrás dos bancos, né, perturbando os treinadores e tudo. E aí nós vimos assim um número muito grande, ali só dava praticamente torcedores do Vasco da Gama, torcedores do Botafogo, do Flamengo, se reunindo com todos os torcedores corintianos, torcendo para o Corinthians, que eles são ainda mais Fluminense, né, que era tido como a máquina. Então as torcidas se uniram e deram essa força para que a gente saísse de lá pelo menos com essa classificação. Ganhamos nos pênaltis, aí São Tobias abaixou lá, né? Tobias fez grandes defesas, batedores também que tiveram a felicidade de fazer os gols. Mas aí logo em seguida, você veja bem, o Corinthians começou a fazer contratações de qualidade. E essas qualidades a gente via dos jogadores que eram destaque nas outras equipes, o Neca que tinha vindo do Grêmio, o Jairo que tinha sido um nome importante no Curitiba. Aí começou a diretoria do Corinthians a trazer mesmo jogadores de qualidade. E aí nisso daí a nossa equipe foi crescendo de uma maneira que de repente foi disputar um brasileiro que na época ninguém queria saber, aliás, a Libertadores fomos disputar, mas ninguém queria disputar a Libertadores, estavam loucos para sair da Libertadores para focar no campeonato paulista que tinha uma valorização muito grande, né? E isso acabou ocorrendo, que o Corinthians não se classificou na Libertadores e veio focar só no Paulista. E olha que o Corinthians ainda saiu atrás com a diferença de 8 pontos que o São Paulo tinha à frente do Corinthians.
E aí na rodada que o Corinthians tinha perdido aqui em São Paulo para o Guarani, onde a diretoria jogou a toalha, ninguém acreditava mais, foi ali que nós tivemos a grande arrancada, sempre com o apoio, né, assim dizendo, do Oswaldo Teixeira, do Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão foi que nos deu o maior apoio, falou, olha, nós vamos nos classificar, vamos embora, nós vamos nos classificar. E olha que nós tínhamos que jogar em Ribeirão Preto, que você jogar no interior naquela época era muito difícil você conseguir resultados positivos. Aí nós fomos lá, nós ganhamos do Botafogo, e aí o São Paulo tropeçou, ficou com a diferença de 6 pontos. Aí no meio da semana jogamos com a Portuguesa, que tinha um super time, aí nós conseguimos ganhar da Portuguesa. Aí o São Paulo parece que teve um outro tropeço, acho que empatou em São Paulo. E aí as diferenças foram caindo até no confronto direto. Aí no confronto direto com o São Paulo tinha a condição de jogar pelo empate. E aí o Geraldão, como sempre foi o carrasco de São Paulo, fez o gol que nos levou à classificação. E aí praticamente nós fomos à final com um super time que era a Ponte Preta. E nessa grande decisão nós ganhamos o primeiro jogo, depois perdemos o segundo, com o maior número de público, quase 148 mil pessoas dentro do Morumbi, e fomos para o terceiro jogo. No terceiro, que foi o grande fatídico, né? Aonde o Corinthians fez uma das melhores apresentações, acabou surpreendendo o time da Ponte Preta, que não conseguia realizar suas jogadas, e com isso o Corinthians se aproveitou, e aos 37 do segundo tempo, num cruzamento lá que o Zé Maria deu, eu resvalei de cabeça, essa bola deslocou a defesa todinha da Ponte, o Vaguinho chutou essa bola na trave, ela voltou, o Vladimir, que tinha condição de colocar onde queria a bola, subiu, ele disse para mim que ele ficou com medo de colocar dos lados e essa bola acabar saindo ou batendo em algum jogador da Ponte Preta, porque não tinha, ele viu livre à frente dele, ele cabeceou e nisso aparece o Oscar. Quando apareceu o Oscar, bateu na cabeça dele, aí voltou para mim. Aí eu já sabia, né, que não tinha ninguém naquele lado onde a bola vinha vindo para mim. Eu já vi, é aquilo que o Oipojucan me ensinou, bate pronto. Peguei a bola de primeira, bate pronto, e já fui pra galera, porque eu tinha certeza de fazer o gol sim. Porque era um jogador de ponte caído pra cá, jogador do Corinthians também que estava ainda brigando por um posicionamento dentro da área pequena da Ponte Preta. Mas aí, de lá pra cá, é só alegria. E aí você tinha falado dos jogos contra a Ponte, eles não foram fáceis os anteriores. Inclusive no segundo você falou que vocês perderam e te colocaram para fazer uma função. Os dois jogos? De marcação em cima do Tuta. Eu joguei praticamente de lateral direito. Foi. De lateral direito por quê? Porque eu tinha que marcar o Tuta. E o Zé Maria, aliás, tinha que marcar o Odirley e o Tuta ficava com o Zé Maria. E o Tuta trabalhava pelo meio. Então o Zé Maria teve que sair do meio, acompanhar o irmão dele, e eu ficava com o Odirley, que só pegava o fundo, só no fundo. Ele se irritou tanto que no segundo jogo ele tomou um cartão amarelo. Era tudo que a gente queria. Ele tomou o amarelo, aí eles ficaram só com o Jair Pisserni do lado direito. Mas aí o Romeu fez uma função normal que ele estava acostumado, e com isso a gente teve o grande privilégio de ganhar deles lá. Mas eles tinham um time que, eu vou falar para vocês, nós ganhamos porque a camisa também pesa muito numa decisão. Mas o time da Ponte era superior ao nosso infinitamente. E a influência você falou do Oswaldo Brandão, a influência do Brandão, porque o Brandão tinha sua crença particular também, né? Ele tinha uma liderança que eu vou falar para você. Primeiro, pelo paizão que ele sempre foi, mas segundo, pela rigidez dele em ter o comando todinho. E não era só de jogador não, até o diretor tinha medo dele, entendeu? Porque ele era um cara muito experiente, mas sabia os caminhos de como percorrer para chegar a alcançar alguma coisa. O que houve foi assim, ele, por ser kardecista, tinha uma fé incrível, né? Na véspera do jogo, ele falou que ele teve uma miragem, uma visão que nós iríamos ganhar esse jogo de 1-0 e que você, Neguinho, que era eu, iria fazer o gol.
E tava eu e o Zé Maria fazendo tratamento, né? E aí ele pegou, falou, olha, e vocês vão jogar, não vão fazer teste nem nada. E eu e o Zé Maria tudo preocupado. Pô, agora na hora do filé, a gente vai, nem na foto vai sair, né? Mas aí quando ele fala que nós não precisaríamos fazer o teste, nossa, aí ficamos super felizes. E aí ele falou que eu iria fazer o gol, essa é a visão, e ela veio se confirmar. E é lógico, passado alguns dias, né, porque ele não viajou com nós, que logo em seguida começou o Campeonato Brasileiro, aí nós fomos viajar e ficamos 2 jogos fora. Aí quando eu voltei, era a minha curiosidade, né? Aí fui perguntar para ele, ele falou, a fé é uma coisa muito importante. A partir do momento que você dá credibilidade em tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você sonha, de repente ela pode ser transformada em realidade. E isso acabou ocorrendo justamente com essa previsão do Oswaldo Brandão. Basílio, brigadão, viu? Obrigado pela recepção. Tá? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado por esse momento maravilhoso de lembrança que a gente está tendo aí. Obrigadão. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu na